Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na semana 4 e o tema é radioatividade. Essa semana e as próximas duas iremos falar sobre radioatividade. Nessa aula especificamente a gente vai falar do fenômeno nuclear, de como surgiu aí uma parte histórica e trabalhar um pouquinho com diferentes tipos de radiação. Antes de ir para a aula, eu vou pedir para vocês se inscrevam aqui no canal da Escola Online e também, gente, nos acompanhem em todas as nossas mídias sociais. Nós estamos a cada dia preparando coisas legais aí e nos acompanhem. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Iniciar aqui a aula fazendo uma contextualização teórica. E aí, três cientistas são muito importantes quando se fala de radioatividade. Becquerel, Marie Curie e também Pierre Curie, O sobrenome, gente, não é coincidência, eles eram realmente um casal, eram casados, tá bom? Curie, Pierre Curie, um físico, e Marie é uma química, tá bom? E eu tenho um prazer enorme de falar sobre Marie Curie. Bom, Becquerel, ele dedicava todos os seus esforços aos estudos, da fosforescência. E por um certo momento, um determinado material que estava em uma gaveta fechada, teve, uma impressão numa placa, a silhueta de uma chave. E ele investigou aquele processo e ele falou que era uma radiação similar à da luz, à da luz solar. Só que um pouco diferente, e ele classificou esse fenômeno como hiperfosforescência. Pouco mais tarde, num período aí bem próximo, Marie Curie, ela trabalhava com minerais, que similares ao urânio emitiam radiação. Marie Curie, junto com o seu marido Pierre, gente, eles foram aí os pioneiros que desvendaram aí a radioatividade. Além de trabalhar com urânio, a Marie, ela isolou e descobriu, na verdade, outros dois elementos também radioativos. O primeiro, polônio, que deu assim esse nome por ser polonesa, então é homenagem ao país dela, chamou, o material de polônio. E o segundo, rádio, que também foi descoberto por ela. Marie Curie é a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas distintas. O primeiro em física, que junto com Becquerel e Pierre, ela ganhou o prêmio Nobel na física, e depois, anos mais tarde, ela ganhou o prêmio na química, quando aí isolou os 2 elementos químicos, polônio e rádio. Então, ela também, gente, fez uma correção no trabalho de Becquerel, quando ele falou que o fenômeno da impressão daquele mineral, na placa da silhueta de uma chave, foi um fenômeno de hiperfosforescência. E, na verdade, Marie, ela corrigiu isso, que na verdade não foi um fenômeno de hiperfosforescência, foi, na verdade, uma emissão de radioatividade. E a radiação não passou, pela matéria, que era o metal da chave, e aí o que passou, foi feita a impressão e ficou a mancha da chave, porque a radiação não passou pelo material da chave, certinho? E em função disso, gente, nós temos aqui, um espectro que vai desde do zero, da frequência 0 até a frequência de 10 a 24. E aí a gente vê que quanto maior a frequência, menor, gente, é o comprimento de onda, E aí nós sabemos que são grandezas inversamente proporcionais. E dependendo, pessoal, desse comprimento de onda, dessa frequência, nós temos aí diferentes tipos de radiação. Algumas que são ionizantes, ou seja, elas
podem aí romper ligações químicas, mudar o material e, consequentemente, são aí muito danosas, ok? Tem aí uma grande importância. E nós temos aquela radiação não ionizante, que vai ser aquela radiação, pessoal, que não vai alterar a estrutura do material, ok? As radiações ionizantes, elas são perigosas, elas podem causar aí grandes danos ao DNA, provocando câncer. E aí nós enfatizamos, né, uma parte aqui do ultravioleta, ok? Que ela tem essa radiação ionizante com frequência aqui maior, raio-x gama cósmico. E a radiação está aqui, ok? A radiação dos elementos radioativos. E aquelas radiações de baixa frequência, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível e ultravioleta aqui de baixa frequência são radiações não ionizantes. Certo, pessoal? Vamos para as nossas atividades? Vamos lá! Primeira atividade, quais as semelhanças e diferenças entre os isótopos de césio 133 e césio 137, que é radioativo, o césio 133 é estável, com relação ao número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, gente, vamos lá. Césio 133, número atômico 55, e césio, também de número atômico 55, 137. Então, pessoal, vou aqui, né? O X que eu estou aqui representando é o símbolo do elemento. Então, para os isótopos do césio, o símbolo é CS, né? Que é o símbolo do césio. Abaixo, o número abaixo é o número atômico. Número atômico, pessoal, é igual ao número de prótons. E para um átomo no estado fundamental, que é o caso aqui, são átomos nêutrons, prótons é igual a elétrons. E o número acima é o número de massa. O número de massa corresponde ao número de prótons, ou número atômico, mais o número de nêutron, que é o somatório das cargas aí nucleares. Então, pediu para a gente definir número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, pessoal, número de prótons para o césio 133 é 55 prótons. O número de elétrons também é 55. E o número de nêutrons a gente vai determinar pela diferença do número de massa menos o número atômico. Então, o número de nêutrons é 133 menos 55. Então, o número de nêutrons, fazendo essa diferença, a gente acha 78 nêutrons. Para o césio 137, número de prótons e número de elétrons é igual. Porque o que caracteriza ser isótopos é ter o mesmo número de prótons. Consequentemente, por ser um átomo neutro, também tem o mesmo número de elétrons. Agora, o número de nêutrons, né, em átomos isótopos é diferente. Aqui a gente vai calcular, sendo o número de massa menos o número atômico. O número de nêutrons vai ser 137 menos 55. O número de nêutrons será aqui, né, 82. Certinho, pessoal? Tranquilo? Então, a gente encontrou o número de prótons para os dois elementos, o número de elétrons e o número de nêutrons para cada um dos isótopos. A diferença de quantidade de número de nêutrons são que o césio 137, que é o elemento radioativo, tem 4 nêutrons a mais do que o césio estável. Tranquilo, pessoal? Vamos aí para a próxima atividade, atividade 2. Durante a pandemia, vários protocolos de saúde foram implementados em diversos estabelecimentos, dentre eles a medição de temperatura. A maioria dos estabelecimentos optaram por usar termômetros digitais medindo a temperatura pela testa das pessoas. Em 2020, uma notícia circulou nas redes sociais informando que a radiação infravermelha emitida pelo termômetro era capaz de alterar as células do cérebro. A notícia teve tamanha repercussão que hoje, em 2021, a grande maioria dos estabelecimentos mede a temperatura pelo braço e não pela testa. Essa era uma notícia falsa, uma fake news. O termômetro, na verdade, é uma espécie de sensor que capta a radiação infravermelha emitida pelos nossos corpos.
Com base nisso e na tabela de radiação ionizante e não ionizante, explique quimicamente o erro científico da fake news. Então, primeira coisa, gente, tá aqui falando de radiação infravermelha. Quando a gente vê, né, exatamente aquela tabela, a radiação infravermelha, ela tá aqui, ó, nessa região, numa região de uma radiação não ionizante. Mesmo que fosse um aparelho que emitisse radiação infravermelha, é uma radiação não ionizante, ela não tem a propriedade de modificar o DNA. Consequentemente, ela não seria capaz de alterar as células do cérebro, tá bom? Então, uma proposta de resposta: a radiação infravermelha é não ionizante, sendo assim, não altera a estrutura molecular e não pode danificar as células do corpo humano. E outra, gente, a medição é pela radiação infravermelha que o nosso corpo emite. O termômetro, ele capta essa radiação e por meio dessa radiação é que mede-se a temperatura, tá bom? Então, concluímos aí a atividade 2. Atividade 3, vamos lá. O raio-x são radiações. Então, para ajudar a gente, vou novamente colocar aqui, ó, aquela figura, né, que diferencia a radiação não ionizante da ionizante. Os raios-x, gente, eles estão aqui, ó, nessa parte da radiação ionizante. Então, letra A, são ondas eletromagnéticas ionizantes com menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Bom, comprimento de onda, sim, é menor do que os raios ultravioleta. Tá correto a letra A. O que está errado nas demais? Letra B, ondas magnéticas. Bom, gente, não são ondas magnéticas, são ondas eletromagnéticas ionizantes e não ionizantes. Então, tá tudo errado isso aqui, ok? Não é não ionizante e nem é magnética, ok? Aqui eu já vou até cortar, ó, não é não ionizante. E letra C, ó, ondas eletromagnéticas ionizantes com maior, não é maior comprimento de onda. A gente observa aqui, ó, menores comprimentos de onda do que quando comparado aqui com a ultravioleta, tá bom? Atividade 3, muito fácil, letra A. Última atividade, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda coluna, para a gente numerar se a radiação é ionizante ou não ionizante. Novamente, eu trago aqui essa figura para nos auxiliar. Raio-x, acabamos de ver, é ionizante. Raio gama, tá aqui, é também ionizante. Micro-ondas, gente, tá aqui, ó, é não ionizante. Radiação solar, UV, a radiação, gente, solar é a região do visível, ok? Também é não ionizante. E ondas de rádio também é não ionizante. Tranquilo, né, pessoal? Com isso, nós chegamos aí na última atividade com muito sucesso. Teve dúvida? Deixa aqui seu comentário, vai ser um prazer responder. Gostou? Deixa o like. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aguardo vocês aqui no projeto Eu Não Erro Mais, que acontece todos os dias à tarde. Tchau, tchau.